Vamos para mais uma aula de programação e hoje nós vamos falar sobre algoritmos e ter uma noção básica a respeito do que eles são, o que eles fazem, como eles funcionam. Então, algoritmo é o passo a passo para a solução de um problema ou execução de uma tarefa, ou seja, é todo aquele conjunto de instruções que você estabelece para executar uma tarefa, para solucionar um problema, para chegar a um resultado. Problemas e tarefas podem ser quaisquer coisas, e aí eu tenho alguns exemplos aqui. Primeiro, começando com algo bem simples, efetuar uma multiplicação. Isso é algo que nós aprendemos lá no ensino fundamental a seguir um passo a passo para resolver. Hoje, em geral, nós já temos prática suficiente para isso, mas lá no ensino fundamental se aprendia que para que efetuar uma multiplicação você precisasse utilizar uma tabuada, onde você faz a consulta aos valores da tabuada que correspondam àqueles que você está multiplicando, por exemplo. Ou você teria que fazer uma repetição de somas, onde, por exemplo, 3 vezes 4 poderia ser feito com 4 mais 4 mais 4. Esses dois exemplos são dois possíveis algoritmos para efetuar a multiplicação. Um deles é o da consulta tabuada, o outro seria o da soma repetidas vezes. Encontrar o maior número de uma lista. Esse é um exemplo que eu vou demonstrar. Fixar um prego com um martelo. Também é mais um exemplo que eu vou demonstrar. Seguir uma receita de bolo. Receitas de bolo, em geral, são um bom exemplo de algoritmo, porque elas basicamente são um passo a passo, uma sequência lógica de passos para que se chegue a um resultado. Portanto, é um exemplo até, digamos, ideal de algoritmo, embora existam algoritmos que são consideravelmente mais complexos do que uma receita de bolo, visto que a receita de bolo geralmente é uma sequência de passos que não contém repetições ou não contém condicionais, que são condições às quais você vai ter múltiplas possibilidades de resultado. Por exemplo, se o valor for 1, faça isso. Se não, faça outra coisa. Então, a receita de bolo geralmente não é um algoritmo tão complexo no sentido de ter essas possibilidades. Próximo exemplo é decidir se um gato oferecido atende a requisitos que você definiu. Esse aqui é um exemplo clássico para quem teve aula de eletrônica digital aqui comigo mesmo, nos meus vídeos de eletrônica digital 1, visto que lá no semestre de eletrônica digital, no módulo de eletrônica digital, nós construímos um circuito lógico que identifica se um gato atende aos requisitos, onde nós tínhamos que adotar um gato, só que o gato tinha que ser especificamente um gato que atendesse a uma determinada expressão.
Lá nós utilizamos um circuito lógico. Aqui nós podemos utilizar um algoritmo para fazer a mesma coisa, só que dessa vez utilizando um software de computador em vez de um circuito lógico. Então, nosso primeiro exemplo, fixar um prego numa madeira usando um martelo. Quando nós estamos estabelecendo um algoritmo, que é algo que vai ser interpretado normalmente por um computador ou por algum outro dispositivo inteligente semelhante a um dispositivo lógico, nós precisamos ser o mais claro possíveis. O algoritmo não deve dar margem para dupla interpretação, não deve dar margem para informação que não pode ser interpretada porque faltam dados, nem nada do tipo. Tem que ser algo claro e direto e detalhado. Então, no nosso caso, nós temos que começar segurando o martelo na mão que eu vou chamar de mão A. Depois, em seguida, nós teremos que segurar o prego na mão que eu chamei de mão B. Se eu não especificasse isso dessa forma aqui, onde eu tenho uma mão para o martelo e uma mão para o prego, nós poderíamos ter problemas no sentido de que segure o martelo, segure o prego, mas você já está segurando o martelo. E agora? Eu vou segurar os dois ao mesmo tempo? Eu vou soltar o prego? Eu vou fazer o quê? Agora, da forma como a gente fez aqui, nós estamos deixando claro que eu vou precisar das duas mãos, onde o martelo vai numa mão, o prego na outra. Posicione o prego com a ponta dele em direção à madeira. Agora, nós vamos para uma repetição. É um tipo de recurso comum em algoritmos, que é, no nosso caso, enquanto. Ou seja, repita uma sequência de passos enquanto o prego não estiver na profundidade correta. Aí, quais são os passos? Primeiro, acerte a cabeça do prego. E segundo, com o martelo, né? E segundo, verifique a profundidade do prego. Então, enquanto o prego não estiver na profundidade, acerte a cabeça do prego, confira a profundidade. Está na profundidade correta? Não. Então, repete. Está na profundidade correta? Sim. Então, essa condição aqui, enquanto não estiver na profundidade, deixou de ser verdade. Eu vou terminar a minha repetição e vou para a próxima instrução do meu algoritmo. No nosso caso, não tem mais nada. Então, acaba aqui, nós concluímos a nossa tarefa. Próximo exemplo de algoritmo. Se eu tenho uma lista muito grande de números e eu quero encontrar o maior número nessa lista, ela não está em ordem. Então, o meu número pode estar em qualquer lugar. E eu quero saber qual é o valor dele e aonde ele ficou na lista. Eu vou começar anotando dois dados. Primeiro, número anotado, que vai ser 0, considerando que a minha lista vai ter somente números positivos, por exemplo, eu posso começar com 0, visto que qualquer número que a lista contenha vai ser maior do que 0. E posição 0, que vai ser a nossa posição inicial na lista.
Essas duas informações aqui são dados em memória, que nós vamos ter que armazenar. Inclusive, esse tipo de algoritmo aqui poderia ser utilizado para que se faça essa procura no maior número da lista manualmente. Não precisa ser necessariamente um computador que executa um algoritmo. Em geral, algoritmos têm que ser construídos de forma a serem executáveis a partir de um computador, mas dá para um humano seguir o que eu vou demonstrar aqui e encontrar o maior número, assim como a gente fez lá no martelo e prego. Agora que eu tenho dois dados que eu vou guardar durante a execução desse algoritmo, eu faço o seguinte: enquanto a lista não acabar, leia o número da lista na posição e se, lembrando que a posição inicial é 0, em geral vocês vão perceber que em programação é muito comum que as contagens comecem em 0 e não em 1. Então a primeira posição normalmente vai ser 0. Então aqui nesse algoritmo eu também estou considerando a primeira posição como 0. Então eu vou ler um número na posição 0. Se o número que eu li, digamos que está lá 144, é maior do que o valor que eu tinha na minha variável, na minha informação armazenada em memória, que é o anotado, então substitua o anotado pelo lido. Então, no nosso caso agora, nós tínhamos 0 anotado, virou 144. É porque ele é maior do que 0. Aumente o valor da posição em 1. E aí acabou a minha repetição, eu vou voltar para o começo dela. A lista já acabou? Não. Então eu vou ler o meu número, que agora está na posição 1. Vou comparar. Ele é maior do que anotado? Se sim, substitui. Se não, mantém igual. Aumenta a posição em 1. A ideia então desse algoritmo é que seja lido cada um dos números de toda a lista e cada vez que eu encontrar um número maior do que o maior número que eu já tinha encontrado antes, eu substituo o número anotado, que é o meu maior número. Aí, como eu vou encontrar o maior número da lista inteira, seguindo esse procedimento? Lendo a lista inteira, visto que, enquanto a lista não acabar, eu repito esses passos. Se por acaso acontecer de o maior número da lista, que tenha lá, por exemplo, 5.000 números, 10.000 números, se por acaso o maior número deles for o primeiro, o que vai acontecer simplesmente é ler o primeiro número, anotar o primeiro número. E para todos os números seguintes, o meu número lido não é maior que o anotado, então eu não substituo. E aí eu só vou ler, incrementar em 1, ler, incrementar em 1, ler, incrementar em 1, até que a lista acabe. E no final disso, eu leio o número que ficou anotado. Esse vai ser o maior número, visto que nós lemos a lista toda e anotamos cada vez que um número maior fosse encontrado. Independente da posição dele, esse algoritmo vai descobrir qual o valor e onde ele está dentro da lista. E percebam que eu não precisei de memória para armazenar toda a minha lista. Eu só precisei de memória para armazenar dois valores, o maior número e a posição onde ele está. Para concluir, então,
essa aula resumindo algoritmos, o algoritmo ele precisa seguir algumas regras. Para que algo seja um algoritmo, ele precisa possuir entradas, ou seja, tem que existir uma forma de fornecer informações, fornecer dados para que esse algoritmo processe. Então, no nosso caso ali, no exemplo anterior, por exemplo, nós tínhamos como dados de entrada os valores de uma lista de números. Produzir um resultado, ou seja, assim como o algoritmo tem que possuir entradas, ele precisa possuir uma saída. Ele precisa ter uma finalidade de processar uma informação de forma a encontrar um resultado. O algoritmo precisa ser algo que seja capaz de ser executado. Se você tem algo que é ambíguo, por exemplo, não vai ser possível executar como um algoritmo, visto que existem múltiplas interpretações possíveis, e aí não tem como ser confiável a sua execução, no sentido de que alguém teria que interpretar qual é a provável saída, sendo que o algoritmo não é claro. Outra coisa que impediria um algoritmo de ser possível seria algo que é matematicamente inválido. Por exemplo, um algoritmo para encontrar a divisão por zero dentro dos números reais. Então, isso não é possível, não existe divisão por zero dentro dos números reais, então não se pode ter um algoritmo que faça isso. Por fim, um algoritmo precisa ser finito, ou seja, a execução dele tem que ser algo que acabe em algum momento. Pode ser que o algoritmo demore muito tempo para ser concluído, porque ele faz repetições que são muito longas ou em grande quantidade. Pode. Inclusive, algoritmos que pareciam praticamente infinitos, no sentido de que poderiam levar centenas de anos para ser executados com tecnologia de 20 anos atrás, hoje em dia são algoritmos plenamente possíveis de serem executados em poucas horas, por exemplo. Então, isso aqui é basicamente o que indica que, mesmo que o meu algoritmo demore muito tempo para ser executado, ele precisa ser algo que em algum momento seja capaz de terminar a sua execução. Até porque, se ele não for capaz de terminar a sua execução, ele não vai produzir um resultado. E se ele não produzir um resultado, ele não é um algoritmo. Entendido isso, nosso próximo passo vai ser o de fazer uma prática para aprendizado de algoritmos. Elaboração de algoritmos, elaboração de instruções lógicas para executar tarefas. Para isso, a gente vai utilizar o code.org, que é esse site que está aqui no slide nesse momento. Eu vou colocar ali na descrição do vídeo também. E ele tem o chamado curso acelerado, que é um cursinho contendo aí alguns desafios. Na verdade é tipo um joguinho, é bem tranquilo, bem divertido também, onde você precisa resolver algumas espécies de quebra-cabeças, nos quais, em vez de você montar peças diretamente, você monta um código, você monta um algoritmo para resolver cada quebra-cabeça. Abrindo lá aquele link, eu só encontrar uma página como essa daqui, onde
você vai ter algumas informações aqui. Uma delas é algumas atividades desplugadas aqui que vocês não vão precisar fazer. O que vocês vão precisar fazer são essas bolinhas aqui, que são os desafios propriamente ditos. Aí vocês podem ajustar o idioma lá no fundo da página para português do Brasil, fica mais fácil. E em seguida entra no exercício 2.1, o labirinto, segue as instruções, são bem claras em geral, e completa cada um dos exercícios. Esse então é um treinamento de algoritmos bem interessante para vocês fazerem durante essa semana aí. Isso é tudo então, até a próxima.